Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Lucas Honorato, estudante da ETEC de Embu. Esse podcast ele está sendo realizado como um dos projetos do meu TCC sobre variação cambial, que é justamente o tema desse podcast de hoje. Eu tenho aqui dois convidados que vão me acompanhar para desenvolver esse podcast, que é o Daniel, que trabalha na área de finanças e tem um entendimento básico sobre o que é a variação cambial. E o outro convidado aqui é o Kaique, que também é estudante da ETEC de Embu, porque ele tem um conhecimento básico de uma pessoa comum que teria sobre o tema. Então aqui a gente vai ter três pontos de vista diferentes sobre a variação cambial. O Daniel, que é profissional da área e trabalha diretamente com a variação cambial. E eu que estou estudando sobre o tema, desenvolvendo TCC. E o Kaique, que tem um conhecimento que uma pessoa comum teria. Então, Daniel, você pode falar um pouco sobre a sua formação e a sua profissão? Claro, primeiramente agradecer o convite, Lucas. Boa noite a todos os que nos escutam. Meu nome é Daniel, tenho 23 anos, sou bacharel em Ciências Contábeis pela Anhembi Morumbi. Atualmente atuo como analista financeiro na Capital Social, uma empresa de contabilidade. E meu uso com a variação cambial é diretamente com a tomada de decisões por parte dos investidores, que de vez em quando realizam pagamentos ou recebimentos em moeda estrangeira, geralmente o dólar. E tendo isso em vista, a gente tem uma parceria de suporte junto com uma corretora de câmbio e ela nos orienta a tomar as decisões de quando é o melhor momento para receber o dinheiro de fora ou a gente realizar pagamentos também. E aí a gente faz essa amarra, por assim dizer, entre a parte contábil e fiscal, junto com a melhor decisão financeira. Então, mas aí a parte da compra e venda de dólar, né? Por causa de exportação e importação. Exatamente. Importação de serviços, exportação de serviços. Interessante. Então, para começar aqui, Kaique, o que você perguntar pro Kaique, o que você entende sobre variação cambial? Primeiramente, né, boa noite a todos que estão nos escutando. E diferente do Lucas, né, o que eu estou cursando na ETEC é outro curso, é desenvolvimento de sistemas. E o que eu tenho ali de entendimento, de até mesmo interesse sobre essa área, é o que eu vejo ali pelas notícias, que está ali nas redes sociais que as pessoas mais falam. Eu acompanho bastante por cima, vejo ali que grandes nomes ali que influenciam bastante no mercado, o Elon Musk, né, que é o que mais fala, as pessoas mais falam ultimamente dele. Eu acompanho mais por cima e entendo bem pouco assim do que é. E eu acho que pelo todo esse conteúdo de rede social, que é ali minha base, digamos assim, de estudo e de contato com essa área, eu acho que a variação cambial ela é algo que tudo que interfere num valor de uma moeda. Isso pode ter relações com o governo, pode ter relações com o que uma figura pública falou e crises, né, como que a gente está vivendo agora da pandemia, que é um exemplo. Isso. Então você tem entendimento aí que as pessoas que estão nos ouvindo aí têm o mesmo entendimento que você, né? Vou explicar aqui o que é a variação cambial, então, mais especificadamente. E para entender o que é variação cambial, a gente precisa entender primeiro o que é a taxa de câmbio, que é o custo de uma moeda em relação a outra moeda. Um exemplo de taxa de câmbio é o valor do dólar em relação ao real. Um dólar, aproximadamente hoje, essa semana, está custando entre R$ 5,30 ou 20 centavos. Então, esse valor de R$ 5,30 é a taxa de câmbio do real para o dólar. A variação cambial é justamente essa diferença que ocorre na taxa de câmbio entre a data da compra de uma mercadoria para a data do pagamento. Muitas empresas elas compram, tem que ser contabilizada aquela compra. Só que o pagamento vai ser feito depois, no outro mês. Então essa taxa de câmbio ela pode ser variável entre essas datas. Um ponto interessante, Lucas, é que a taxa de câmbio ela não é definida pelo governo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Desde 99, o Brasil ele se tornou um país com uma economia com um câmbio que funciona por regime de banda cambial, ou seja, o mínimo e a máxima do dólar. E essa movimentação é sempre de acordo com a lei de oferta e demanda. Então, o princípio da variação cambial é esse, lei da oferta e demanda, e claro também a procura de dólares aqui dentro do Brasil.
é interessante que o Banco Central, ao mesmo tempo que ele não define, ele pode intervir quando o valor da moeda atinge uma alta ou uma baixa volatilidade. Nesses tempos, por exemplo, que a gente viu que o dólar subiu muito rápido, o Banco Central poderia intervir para abaixar o valor do dólar, justamente colocando mais dólares correndo aqui no Brasil, né, sendo usado como moeda. O Banco Central resolveu não interferir no valor da taxa de câmbio, justamente porque o Brasil teve um superávit em comparação do que ele exportou e importou no último período. Ou seja, o Brasil vendeu mais do que comprou. E assim, o Banco Central não viu a necessidade de colocar dólares para girar a economia aqui no Brasil nesse período de pandemia. Isso, exatamente. Já entra no tema que a gente vai falar, né, que coisas que influenciam para o valor da moeda variar tanto, né? Você citou aí a política. A taxa de câmbio ela não é estipulada pela política do país, né? Não é o país que decide quanto que vai custar essa taxa de câmbio. Mas também pode intervir em muitos casos. Então, outra coisa que influencia para a moeda variar tanto que é a taxa de juros, né, que a gente vê hoje. E ela é definida pelo Banco Central do Brasil. Então, ela é justamente utilizada para manter sob controle essa taxa de câmbio. Só que aí, se o Banco Central do Brasil decidir aumentar essas taxas de juros, muitos bolsistas, né, que investem na bolsa de valores acabam saindo para investir em outro lugar, outro país, onde a taxa de juros é mais baixa. Aí, uma coisa que influencia bastante para ocorrer a variação do valor da moeda, né? Esse é o ponto que eu acho muito interessante, Lucas, porque os juros americanos, eles influenciam o resto do mundo, né? Quando os títulos públicos federais americanos, eles exprimem mais confiança e há uma alta nesses juros, faz com que haja uma maior concentração de capitais lá nos Estados Unidos. E o contrário também acontece, né? Então, quando os juros americanos estão mais baixos, é mais provável que os investidores busquem as economias de países periféricos, como o exemplo aqui o Brasil. Então, resumidamente, o que vocês estão falando sobre é que basicamente existe uma concorrência entre as bolsas de valores, ou é só algo que os investidores eles veem qual é o melhor lugar para ele colocar o dinheiro dele? Eu não diria concorrência, talvez dependência. Um país funcionando bem ajuda com que outros países funcionem também. Né, Lucas? Exatamente. Também o final que o Kaique falou que os investidores também escolhem a melhor opção, onde vai trazer mais lucro para ele. Então, a melhor opção é onde a taxa de juros é menor, né? Também o que pode influenciar bastante para ocorrer essa variação cambial aí é grandes acontecimentos. São grandes eventos como a Copa do Mundo, que traz turistas para um certo país, onde vai ocorrer, né? Também a pandemia que ocorreu aí, né? Que a gente vai falar no final do podcast sobre ela. Acabou causando a alta do dólar, né, no Brasil. Chegou a chegar a R$ 6 dólar, né, taxa de câmbio. Exatamente. Esse gasto de turista que a gente sentiu bastante influência da pandemia, né? Que a gente vai falar um pouco mais no final do podcast. Mas especificamente do gasto dos turistas estrangeiros ou o gasto de brasileiros no exterior é um ponto interessante, porque esses gastos são um termômetro para se medir se a moeda está em alta ou não, né? Esse ano de 2020, esse ano que passou, o Brasil recebeu poucos turistas em comparação com o que já recebeu no passado, como foi nas Olimpíadas, como foi também na Copa do Mundo. E assim, quando a moeda está desvalorizada, os brasileiros tendem a consumir menos no exterior, né, basicamente. Quem vem fazendo viagens, tanto quem entrou no Brasil quanto quem foi para outros países estrangeiros, sentiu essa diferença financeira muito no bolso, né? Exatamente. E aí com pessoas vindo de outros países, né, turistas, que eles recebem dólar, então vindo para o Brasil, vai acabar entrando mais dólar no Brasil e assim valorizando a moeda real, né? Então vamos falar um pouco sobre como que essa alta do dólar, essa variação pode afetar a sociedade, né? Puxar um pouco pro lado do preço dos produtos commodities. Você sabe, Kaique, o que são esses produtos commodities? Eu não faço a mínima ideia. Então, os produtos commodities são matérias-primas que são taxadas com base na bolsa de valores, no dólar, né? Então, ele é determinado pelo mercado mundial e varia de acordo com a lei da oferta e demanda, que o Daniel falou no começo, né? Então, se há uma pequena quantidade no mercado, o valor do produto aumenta.
Quando há uma grande disponibilidade, o preço diminui. Tem um exemplo aí do petróleo. Recentemente, o continente da Ásia começou a vender petróleo, os barris de petróleo mais barato. E o Brasil foi afetado, né? Porque grandes exportações do Brasil envolvem o petróleo. Então, o valor do petróleo, o barril do petróleo diminuiu o preço para fora. Então, acabou tendo que aumentar o preço dentro do Brasil. Realmente, a gente teve uma alta aí. O preço da gasolina. E um sintoma que eu vejo que, pelo menos olhando de fora, assim, acho que vocês que estudam essa área e vivem, né, convivem com ela, podem falar até mais do que eu, mas eu vejo que hoje, como é tudo muito mais fácil, por exemplo, sei lá, 20 anos atrás era muito difícil você saber ali qual que era a taxa de variação do real e o que se passou nos outros meses, nos outros anos, e hoje se você jogar no Google, né, você tem tudo na palma da mão. E nessa pandemia, que é algo que a gente também vai falar mais pra frente, mas como acontece no cotidiano de um país, né, tão grande e tão importante assim no mundo como o Brasil, é que as pessoas elas sabem que a política influencia na variação cambial. E muitas vezes, porque está nas grandes veículos de comunicação, falam que isso realmente afeta, as pessoas até mesmo se baseiam na variação cambial para dar argumentos políticos, que de certa forma pode ser até um erro. Isso eu vejo que é um sintoma, que hoje todo mundo sabe muito, né, estuda pouco. Então as pessoas eles ficam no Twitter ou em alguma rede social discutindo sobre o assunto e usando esse argumento de variação cambial para estar defendendo um lado político, quando na verdade não é bem assim, né? Então acho que, vendo de fora, eu acho que as pessoas precisavam realmente sentar um pouco e estudar para ver se esse argumento que elas usam realmente tem ali embasamento e função ali na variação cambial. Eu acho bacana esse comentário que você levantou, Kaique, porque antigamente eu lembro que as únicas formas de eu saber quanto o dólar subia ou descia, e claro, na minha vida eu achava que não tinha tanta influência, mas eu gostava de ficar acompanhando de alguma forma. Era no jornal da Globo, que passava no final da tarde, do final da noite, e fazia uma citação lá, o dólar tá tanto, bolsa da Nasdaq, bolsa de não sei onde, Bovespa, e para mim não fazia muito sentido, né? Isso antes de estudar a respeito do assunto. E com o passar dos anos, a informação ficou cada vez mais acessível, isso para todo mundo. E no ano passado a gente viu um fenômeno muito interessante, ainda nesse assunto que você comentou, Kaique, que bastante gente quis entrar para fazer investimento na bolsa, né? Fazer seu dinheiro, seu suado dinheirinho trabalhar para si. E algumas formas de investimento e até de brincar com dinheiro, que é o caso do day trade, foram utilizadas pelas pessoas. Eu faço também imposto de renda de pessoa física e eu senti que de 2020 para 2021 muita gente começou a entrar nessa onda, querer entender mais, querer saber como funciona esse mundo e, cara, entrar no YouTube, pesquisar a respeito de ações, de coisas mais populares, é claro o quanto as pessoas estão interessadas e o quanto o dólar influencia em todo esse processo, né, Lu? Isso, exatamente. O Kaique disse que muitas pessoas faltam do entendimento, né? Tava falando besteira, né? Por causa que acham que somente a política influencia no valor do dólar, né? Da variação dessa taxa de câmbio. E acabam fazendo comentários sem ter informações sobre o tema, né? A gente vê aqui que muitas coisas influenciam no valor do dólar, né? Não somente a política. Tem uma matéria aqui que fala sobre como a variação cambial afeta no valor dos equipamentos, não somente no valor dos produtos commodities que são taxados em dólar. Eu vou ler aqui que fala assim: a variação cambial do dólar causa fortes impactos na economia. Uma moeda americana é usada de referência na economia internacional, sua oscilação costuma influenciar diversos países. No caso do Brasil, é comum ver casos em que até mesmo os pequenos produtores rurais se veem afetados pela variação cambial, mesmo utilizando insumos locais e comercializando internamente. Muitas vezes sua produção depende de equipamentos os quais geralmente são importados e, portanto, comprados em dólar. A gente vê a influência dessa variação que ocorre na taxa de câmbio. Muitos produtores rurais, né, que apesar de comprar dentro do Brasil, o preço aumenta porque o fornecedor dele comprou em dólar. Então, para ele tirar a margem de lucro dele, ele tem que aumentar o valor do preço do produto dele, né? Também causa fortes impactos na economia, porque muitas transações hoje são
feitas com dólar. A moeda base é o dólar para ser feita a compra de uma mercadoria de um país ou até mesmo a venda. Pois é. É interessante que nessa, né, nem produtos, além dos produtos industriais, até o pãozinho que a gente come de manhã é influenciado pelo dólar, né? Tem uma pesquisa que diz que o Brasil consome 11 milhões de toneladas de trigo, mas internamente só produz 5,4 milhões. Ou seja, o Brasil precisa exportar, trazer muito trigo para dentro do país. 50% do trigo usado aqui no Brasil é importado de outros países, especialmente da Argentina. Então, quando tem a oscilação do dólar, o pão, o bolo, a pizza, o macarrão, tudo isso é influenciado por essa variação cambial. Ou seja, quando a cotação do dólar favorece a exportação, o preço interno é afetado pela escassez desses produtos aqui no mercado interno. Foi o que aconteceu também com o caso recente da exportação de carne brasileira para a China. O Brasil é um dos grandes mercados agropecuários, exporta bastante carne de boi, carne bovina para fora, e a variação do dólar pode favorecer ou não os produtores aqui no Brasil. Exatamente, afeta justamente por causa que o trigo é um produto, uma matéria-prima que é taxada no preço do dólar, né? Então, aumentando o valor dessa matéria-prima para fazer o pãozinho, aumenta o valor do pãozinho no seu dia a dia, né? Também completa aqui a matéria que fala que para os pequenos empreendedores que necessitam comprar equipamentos importados, o problema é o financiamento, associativo às variações do dólar e, consequentemente, imprevisibilidade das cotações. Muitas vezes os compradores encontram dificuldade para planejar suas aquisições. Financiado com base em um determinado valor, a elevação da taxa cambial pode levar a expressivas subidas de preço e o comprador acaba pagando mais do que havia planejado. É o que eu disse no começo, né, explicando sobre a taxa de câmbio, né? E muitas vezes esses pequenos empreendedores compram uma matéria custando $100 e pensam que vão pagar no outro mês R$ 500 com a taxa de câmbio dando a R$ 5. Só que ocorre uma variação entre a data da compra, que ele planejou que ia pagar R$ 500, a data do pagamento. Então aí ele acaba tendo que, vamos supor que no dia do pagamento dessa mercadoria dele, que ele vai pagar $100, a taxa de câmbio subiu para R$ 6. Então ele vai ter que desembolsar aí R$ 100 a mais pela mercadoria que ele importou. Todo mundo é afetado até nas coisas mais simples, né? Muito interessante isso. Mesmo. Então agora vamos falar sobre a alta do dólar, né? Como que ela afeta, a gente viu como que afeta a sociedade. Vamos ver agora como que ela pode afetar uma empresa que importa e exporta e se ela pode enfrentar dificuldades financeiras, né? A gente viu aí sobre a pandemia, que aumentou o valor do dólar, o valor mais alto, né? A taxa de câmbio R$ 6. Eu tenho uma matéria aqui que fala: dólar alto faz disparar dívidas de empresa, né? Que é de 2020 recentemente, né? A disparada do dólar, que já acumula no ano a valorização superior a 45 ante o real, aumentou em 907 bilhões o total que os bancos e empresas brasileiras irão desembolsar para fazer frente a dívidas no exterior. E muitas dessas empresas contavam com essa disparada do dólar, né? Valorizou quase 50%, né? Então o planejamento delas não era para ter que desembolsar tanto assim por causa dessa variação. Uma reportagem num jornal esses dias e eu fiquei sabendo que grandes empresas ao redor do mundo eles estavam para tentar driblar essa variação da moeda, né, do real, do dólar. Elas estavam indo por outra alternativa, mas que também caía na mesma armadilha, digamos assim, e que é uma coisa que é até pior, né, em sentido de estabilidade. Que eu vi que algumas empresas estavam fazendo negócios, né, com criptomoedas. E aí eu queria saber, como, né, um entusiasta, uma pessoa de fora, como que ali a relação entre o dólar se afeta na criptomoeda e se a criptomoeda ela é mais segura ou é mais perigosa de manter ali uma boa saúde financeira da empresa
ou não? Como que é a relação entre essas duas coisas? Que hoje a criptomoeda ela é usada como fonte de investimento, né? Não é usada uma moeda, apesar de o nome dela ser criptomoeda, era para ela ser uma moeda, né? Mas ela é uma fonte de investimento hoje. E quando a gente fala de criptomoeda, a gente se refere a todo esse conjunto, né, de moedas digitais, de formas virtuais de pagar, que não são todas. Por exemplo, o Pix não é uma criptomoeda, é uma forma de pagamento, é algo diferente. Mas especificamente do dólar, existe uma criptomoeda que é lastreada, ou seja, que usa a confiança do dólar para gerar o seu valor, que no caso é a USDC. É a USD Coin, por isso que é o USDC, e essa moeda USDC, ela usa a confiabilidade do dólar para que a sua cotação aumente ou diminua. E muitas empresas fazem esse investimento, né? Por causa, se ocorrer uma variação muito brusca, a empresa pode chegar a quebrar por causa dessa variação. Trouxe uma matéria aqui que cita dois exemplos de empresas, só que não criptomoeda, mas sim da compra do dólar. Existe a compra de um hedge cambial, que é uma proteção que a empresa faz para não sofrer muitos prejuízos com a variação cambial. Tem um exemplo da Sadia, que ela é um exemplo de em 2018, ela acabou registrando um prejuízo de 2,5 bilhões de reais. Ela fez um contrato, estava postando que o dólar ia cair, que ia despencar, só que aí teve uma alta brusca do dólar e a Sadia acabou quebrando por causa disso, né? Foi o primeiro valor, né, de seus 64 anos de existência. Esse prejuízo que a empresa Sadia obteve, né? O motivo dessa vida aí foi as pesadas perdas, uma operação de câmbio, que ela estava apostando que o dólar ia cair, o dólar acabou subindo. E aquele ano a empresa contabilizou 2 bilhões de reais em perdas, né? Muitas empresas que talvez se elas optarem por investir na criptomoeda, assim como a Sadia tem um exemplo que investiu no dólar, e muitas empresas podem quebrar por causa disso, né? Correr da noite para o dia, ter uma variação no valor da criptomoeda. Daniel, como você disse, né, é o que a gente está é bem presente aqui, que você disse ali que por trabalhar nessa área você vê que as pessoas elas estão se interessando mais sobre esse assunto. Como a gente está falando aqui, né, o Lucas, né, foi um dos pontos que ele citou e explicou para a gente sobre como as empresas usam, né, e refletem, como isso refletem nos lucros e nas perdas da empresa. Uma pessoa física brasileira, né, o brasileiro médio, é fácil mecanicamente, digo, o processo de adquirir e é acessível comprar dólar hoje para um brasileiro? Pelo valor que a gente encontra, não, né? Acho que depende também do que você considera acessível. Mas pensando no brasileiro médio, na nossa realidade, é mais fácil a gente esperar, aguardar um pouco para que o dólar ele se estabilize, ele vem numa tendência de baixa, de queda, o dólar está vendido no mercado. Então isso facilita muito os negócios, principalmente a compra do dólar, essa queda. Um dos usos, ainda considerado como restrito, mas está se popularizando, é o turismo da vacina. Muita gente pretende viajar para Nova York para tomar uma vacina, e para isso você precisa ter dólar na mão, não tem jeito. Você precisa ter dinheiro para viajar, para fazer um tipo de viagem dessa. Então, existem outras opções. Você pode usar um cartão do tipo internacional e fazer esses pagamentos por ele. Não precisa ter realmente lá o dólar na mão, a cédula de dólar na mão. Mas é importante que você esteja preparado para esse tipo de viagem ou para esse tipo de uso do dólar. Geralmente, o que a gente acaba usando, né? Pensando na nossa realidade, a gente compra um jogo de videogame online, compra um aparelho, alguma coisa da China, algo do tipo, para usar, seja um fone, um celular, e tudo isso é com base no dólar. Então, para o brasileiro ter o dólar para usar como turismo, para viagem, a melhor opção é sempre esperar. É algo fácil, as casas de câmbio estão sempre à disposição, tem muitas online também, digitais. Mas pensando no uso, é mais fácil você esperar um pouco mais, ou se for algo emergencial, utilizar um cartão internacional para fazer os pagamentos. Inclusive, Daniel, eu não pesquisei muito a fundo, mas sobre a questão do cartão internacional. Sim.
Se a pessoa fizer, no caso, comprar em dólar com cartão internacional lá fora, e não sei se tem a opção de parcelar alguma coisa, a fatura do cartão vem somente um mês, no próximo mês, né? Então o valor que vai vir vai ser do valor que o dólar estava naquele momento que a pessoa fez a compra ou somente depois que ela for pagar a fatura do cartão? Pensando na gente, se a gente, por exemplo, comprar um pacote Office 365, que é a nossa realidade. Se a gente comprar agora, vai ter a cotação do dia, vai aparecer na fatura esse valorzinho do cartão. Então, por exemplo, 6 e 1 centavo. Esse valor é convertido para pagar em reais, e além desse valor, tem uma taxazinha do IOF, né? O Imposto sobre Operações Financeiras. Então tem esse lado também, não é só pagar em dólar, não é só pensar nesse sentido. A gente também tem que pensar que no Brasil a gente tem esse tipo de operação, porque justamente estamos no Brasil, fazendo operações no Brasil internacionais. Então, além de usar a cotação do dia, como você perguntou, Lucas, também tem esse imposto que é o IOF para pagar. Então, se você quiser agora comprar um produto digital, um pacote Office, um jogo na Steam, vai pagar esse valorzinho da cotação do dia. Não é algo travado, não é algo do mês, não. É do dia. Ah, entendi. Voltando para as situações das empresas, né? Que na matéria ainda fala que, segundo o Banco do Brasil, a situação ela complicou para cerca de 20% de empresas brasileiras. Ela não conta com instrumentos de proteção, né, da variação de câmbio, que é chamado de hedge cambial, e pelo mercado, e o que deixa os empreendimentos totalmente vulneráveis à flutuação do dólar. Com muitas empresas no Brasil hoje, empresas de pequeno, médio porte, em pequeno porte até o faturamento de 100 milhões, médio porte 300 milhões e a de grande porte é acima de 300 milhões. Muitas dessas empresas não fazem esse sistema de proteção de rede cambial no Brasil. Eu fiz até uma entrevista um pouco antes com um profissional da área de câmbio que ele me explicou, né? Falando que esse hedge cambial, muitos empresários acham que o hedge é especulação, só que pelo contrário ele é uma proteção para a empresa, só que muitos acham que não é correto, no, que uma especulação que não vai funcionar de nada, que não vai prestar, né? E muitas empresas que não optaram por essa proteção acabaram contendo prejuízo, né, por causa dessa variação do dólar. Eu queria até levantar um ponto com vocês sobre o quanto vocês entendem que as especulações no mercado, a influência política afeta no dólar. Por exemplo, a gente vê o quanto as relações internacionais foram afetadas por algumas falas do líder do poder executivo. Vocês acham que a especulação do mercado, na visão de vocês, interfere demais ou é um movimento mais pautado pela calma? O que vocês acham? Eu, pessoalmente, acho que interfere bastante em especulação. Sobre a gente vivenciou, né, por exemplo, sobre a vacina, quando a vacina vai sair, ou sobre o que os líderes de Estado, né, os chefes de Estado falam sobre esse acontecimento, como eles repercutem isso para o resto da população e até mesmo, como você disse, as relações internacionais. Então eu, pessoalmente, acho que interfere bastante. Eu concordo demais com você, cara. Eu concordo demais. Porque o mercado financeiro, ele é, de alguma forma, instável. Não incontrolável, mas instável. Então, o que a gente tem de análise, de especulação, de pensamento, muitas vezes fica na especulação e a gente só vai ter certeza quando de fato acontece. Então, se o investidor ele se basear muito por uma linha de raciocínio mais utópica, muito fora da realidade, dificilmente ele vai se dar bem nesse mercado, porque é um mercado muito voraz e depende muito de você ter a cabeça no lugar. Então, ao mesmo tempo do cara estar ciente de que é um mercado volátil, ele tem que ter a cabeça no lugar para não exagerar nas operações com o dinheiro que ele já tem. O que você acha, Lucas? Exatamente isso, porque a gente viu o exemplo aí que eu citei da Sadia, ela acabou exagerando e acabou dando aí a dívida gigante, né? Então muitas empresas pequenas, se não tiverem esse controle aí, vão acabar, porque até vai de muita ganância do empresário ou soberba dele de achar que vai fazer uma operação e que a operação vai ser a favor dele, não contra ele. Muitos empresários não se protegem porque achando que vai fazer a favor
ele não vai prejudicar ele. Isso é verdade. Inclusive, isso é um roteiro tão pronto pro desastre, né? O que não falta é filme sobre o mercado financeiro, né? E sobre pessoas e empresas se dando mal, né? Você abre ali sua Netflix, sua Amazon, tem vários filmes nesse gênero que mostram, é claro, de forma fantasiosa, mas mostram um pouco ali da realidade de como que é esse mercado financeiro. Também. Eu gosto E bastante do A Grande Aposta de 2015, um baita do elenco, mas ele conta um pouco do que foi a quebra da Bolsa em Esse 2008. filme é bom, Então, hein? Esse é eu bom. gosto bastante. outro ponto interessante é que quando uma empresa, o empresário deixa de lado esse ego dele achando que vai ser beneficiado pela variação e faz uma proteção cambial, só que aí ele acaba vendo que acabou perdendo com essa proteção do que ganhando. Isso daí influencia bastante também, né? Um ponto interessante que eu achei que o Lucas falou ali da proteção, né, sobre a variação cambial nas empresas, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí que estudam e trabalham com a área. Vocês acham que o empreendedor brasileiro, ele, ele é, como eu posso dizer, ele está preparado, ele estuda e ele tem uma técnica ou eles têm o costume de se preparar bem para uma situação dessa, ou vocês acham que tem muitas empresas, principalmente pequenas empresas, que têm que aprender mais, têm que estudar um pouquinho mais sobre esse assunto? Cara, eu vejo que tem muito empreendedor que precisa aprender. Sabe, muitos entram. É porque o empreendedorismo ficou cada vez mais comum, né? Principalmente no ano passado. Muita gente buscando meios digitais para ganhar dinheiro e tudo mais. E aí o sonho cresceu, às vezes cresceu até demais, e o cara tem uma ideia e tem um dinheiro e já fez essa jogada, já colocou para movimentar o dinheiro dele. Mas às vezes não tem muita base, uma base teórica para colocar no dia a dia. Então, e assim, meios e métodos de estudo tem aos montes. A própria internet, vídeos no YouTube, tem cursos também que o cara pode fazer para melhorar no seu lastro como empreendedor, mas eu sinto que o empreendedor brasileiro já é muito avançado por conta da necessidade, porque precisa se virar, porque sabe o que outra pessoa, um vizinho, ou o que o pessoal do seu bairro precisa, então ele já sabe direcionar o tipo de serviço, o tipo de produto que ele vai vender. Quantas pessoas, quantos amigos e colegas meus não vi fazendo venda de bolo no pote, abrindo negócios digitais, uma lojinha, um brechó, porque existe a necessidade. E o Brasil é um baita de um lugar para se investir, porque precisa. E todo mundo tá lascado, então precisa de coisa para consumir. Então, o empreendedor brasileiro, esse perfil dele, eu vejo que é muito sonhador, muito otimista, mas que sempre pode continuar aprendendo e curso é que não falta. isso é verdade. E puxando para a área do câmbio, em grandes empresas, que nem o Kaique disse, e muitas empresas não têm esse conhecimento, porque o RED, no Brasil, principalmente essa proteção contra a variação do câmbio, ele não é tão acessível assim para pequenas empresas e médias empresas. Além dele ser caro, as pessoas não têm o entendimento correto sobre ele, até por achar que é especulação. Então, muitas pequenas empresas, até 100 milhões de faturamento, muitas delas não fazem esse hedge, essa proteção, e acabam tendo prejuízos. E médias empresas também. Médias empresas têm um entendimento melhor sobre, tem um profissional que entende sobre o hedge e tudo, faz essa proteção do produto da pessoa nacional e consegue manter a empresa segura no mercado. E falta entendimento. Muitas vezes eu fiz a entrevista com um profissional da área de câmbio, exatamente que ele trabalha vendendo esses contratos de rede e tudo. E ele me disse que falta entendimento dessas pequenas e médias empresas sobre levar mais a sério também sobre o tema da variação cambial, porque muitas empresas não levam a sério, pequenas empresas e médias empresas. As grandes empresas acima de 300 milhões de faturamento no ano acabam levando à risca isso daí, essa proteção contra a variação cambial. Ponto que o filme A Grande Aposta, que o Kaique assistiu também, a gente pode até trazer para cá, nesse mérito, é que o mercado financeiro ele se faz difícil, justamente para que os pequenos e médios não entendam. Foi um pouco do que a gente entendeu. A linguagem, a forma de colocar as expressões,
Enfim, toda a estrutura do mercado financeiro, pelo que o filme de aposta comenta pra gente, explica pra gente, é que ele é extremamente dinâmico para que os pequenos e os médios não entendam. Então, até fazendo a parte do empreendedor brasileiro, que ao mesmo tempo que é muito sonhador e às vezes não sabe tudo, o mercado financeiro ele se faz difícil de compreender. E ainda mais como temas que são muito relevantes para todo mundo, que é a variação cambial e o hedge, a proteção desses investimentos e tudo mais. Só que o mercado ele dificulta, meio que de propósito, para que os grandes continuem se mantendo grandes e os pequenos e médios eles têm uma certa dificuldade de compreender. Essa é a minha visão que o filme A Grande Aposta ele trouxe bem explicado. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que o mercado financeiro ele se faz difícil de entender ou não? Eu concordo com você. Concordo 100%. Tem algumas expressões ali que eles usam no filme, e alguns termos que você tem que assistir 2 vezes ali pra entender direitinho o que significa. É verdade, demais. Exatamente, até mesmo os valores, né? Que eles não facilita para pequenas e médias empresas, que até não compensa, às vezes, uma empresa, a transação, o valor da transação que ela vai fazer, uma pequena ou média empresa, não compensa ela contratar um contrato de valor extremamente alto, né? Para proteger aquela mercadoria dela, aquele produto, né? Só um ponto Vamos aqui que eu falar. tô observando vocês falando ali por fora, quer dizer, eu estou ali tentando ali mais ou menos entender um pouquinho da filosofia. É hedge o nome que vocês estão falando que é uma estratégia ou um método, não sei, Exatamente. que as pessoas, que as empresas usam. O que que é esse hedge? É basicamente um contrato. Tem vários tipos. Tem NDF, OCC. E as empresas usam para proteger o produto dela, que elas compram e vendem em dólar, no caso. E tem o hedge futuro. E ela faz a compra de um valor, determinado valor, a transação dela, ela trava aquele valor. Ela fez uma transação de 100 milhões de dólares. Ela trava aquele valor na taxa de câmbio atual. Se o dólar tiver 5 reais, ela vai receber o valor, vai pagar aquele valor, a taxa de câmbio que está em 5 reais. Mas aí existe vários tipos de contrato, né, que protege somente 60, 70% do valor da transação. E a ideia básica é diminuir ao máximo a perda de dinheiro com as variações do dólar, né? Tanto na importação, na exportação. Então é um assunto também correlato da variação cambial, mas que tem vários tipos de contrato, de tipo de contrato, né, Lucas? É isso mesmo. Tem muitos tipos na bolsa de valores também, que você coloca sua mercadoria no preço lá da bolsa de valores e o seu cliente vai comprar por aquele preço e você não vai ter prejuízo, não vai precisar se preocupar com a variação cambial no caso. Como é que funciona a cabeça do empresário ganancioso, né? Que ele pode fechar um contrato desse que você falou e, sei lá, 2 dias ou uma semana depois, o dólar desce de preço, ele podia estar pagando mais barato no produto, que é algo que acontece, né? Que a gente está sujeito por causa da variação cambial. E ele pode pensar que ele fez um mau negócio, né? Exatamente, aí entra o ego do empresário, né, que a gente citou muitas vezes, que eles fazem essa transação achando, falando, não, o dólar vai cair, eu vou pagar menos por essa mercadoria. Só que aí acaba acontecendo o contrário e acaba ele tendo prejuízo ao invés de ser beneficiado, né? Por isso que o acompanhamento próximo de profissionais, de especialistas na área é sempre bom. A que eu comentei da Advanced, né, que é a nossa corretora de câmbio, que nos ajuda a tomar as decisões, semanalmente eles mandam um boletim para a gente a respeito de como está o dólar, se está subindo, está descendo, qual que é a melhor tendência. E aí, dessa semana, foi o seguinte, o dólar, o mercado ainda está vendido em dólares, ou seja, o mercado nesse status representa que está concentrando suas posições de venda de dólares americanos e, consequentemente, comprando em reais brasileiros. Esse cenário se mantém vendido no dólar spot, podendo manter um novo fundo em 5,2014. Resumindo tudo isso, qual que é o efeito? Dólar em baixa. Então, a gente viu aqui várias expressões, um monte de coisa para resumir que o dólar está caindo e que agora é um bom momento para fazer pagamento e não tão recomendável para receber pagamento. Então, é bacana quanto essa apuração semana a semana e como muitos profissionais fazem, que é dia a dia, acompanhar essa subida e essa descida do dólar para dar dicas para quem faz pagamentos internacionais ou para quem tem recebimentos de fora também.
para fazer esse tipo de negócio. É muito da conversa, né? Muito Eu da acho que negociação. o mercado de suporte de especialistas, eu acho que como o interesse do público geral vai aumentando, eu acho que esse mercado Uhum. específico que vai crescer com o passar do tempo. As pessoas vão se interessar mais, vão precisar estudar mais para não perder dinheiro. Eu acho que esse trabalho que você citou aí, que a Advanced faz, vai se tornar cada vez mais comum no dia a dia Isso. das pessoas. Eu concordo demais com isso. E porque, como a gente comentou, né? Afeta as grandes empresas, mas afeta a gente que vai comprar uma coisa menor, vai comprar um equipamento, comprar até uma televisão, um videogame, né? Um console, peças para computadores, enfim, tudo influencia porque tudo vem de fora, né? Tudo vem dos gringos. A matéria-prima aumentando o preço, aumenta o preço da mercadoria, né? Fornecer por cliente final. Vamos falar um pouco agora sobre como que a pandemia acabou influenciando nessa variação cambial que acabou tendo a alta extrema do dólar, né? Agora já está se estabilizando um pouco, mas durante a pandemia o dólar chegou a custar R$ 6, né? O que vocês acham que influenciou a pandemia? Eu acho que a corrida pela vacina e como os chefes de Estado, os líderes, se pronunciavam e se posicionavam sobre isso, e aqui especificamente no Brasil, troca ali de ministros, né, mudanças e alterações em ministérios, eu acho que esses dois fatores foram algo que me influenciou bastante, assim, e é o que mais é noticiado na televisão. Chegou uma época que toda vez que a gente ligava a televisão, tava falando da vacina, tava falando do dólar, que o preço dos produtos do mercado ia subir, então eu, assim como uma pessoa comum, que não estou dentro da área, não acompanho diariamente, nem com o nível técnico que vocês acompanham, acho que esses são os dois principais motivos ali e que influenciaram bastante até no nosso dia a dia. Você tá certo, Kaique. O dólar, ele, como a gente já comentou, né? É a moeda mais segura. E todo momento de crise, o dólar geralmente sobe, né? A tendência do dólar é subir. A gente viu quanto foi necessário produção de máscara, produção de produtos farmacêuticos e médicos, né? Então, e aí o Lucas comentou também que os commodities, as matérias-primas estavam mais caras, porque a demanda foi muito alta e isso fez com que se escasseasse o tipo de produto para uso de preparação desse tipo de material. Então, nesse cenário de incertezas, que é o que a gente vive na pandemia, muita gente prefere, né, escolhe por investir na moeda americana. Por isso que ela vai lá para cima. Esse, para mim, é o que mais afeta em tempos de crise, mas principalmente falando do Covid-19, né? O quanto as pessoas, quanto a essa fase da história da humanidade, a gente tem mais acesso à informação e é um tipo de troca de informação muito rápida. Todo mundo tem acesso, a grande maioria, na verdade, tem acesso, não todos, à informação de subidas e descidas do dólar. E por ser uma moeda confiável, ela foi a mais procurada, né, no mundo inteiro. E aí o valor do dólar disparou. Além dela ser a mais segura, né, que nem você citou, ela é utilizada nas transações, é o valor dela que é utilizado nas transações internacionais. Então, quando ocorre uma grande crise econômica, né, muitos investidores da Bolsa, a gente viu aí a queda da Bolsa do Brasil, né, por causa disso que muitos investidores optaram por sair da Bolsa aqui do Brasil para ir pra de fora no dólar, no caso, que é mais seguro, que eles sentem uma segurança maior lá. E essa saída desse pessoal representa claramente a incerteza, né, a desconfiança no Brasil. Porque quanto menos pessoas atuando e quanto mais a pandemia se prolonga, se estica aqui no Brasil, falta de vacina, insegurança da própria população com relação aos líderes de Estado e os próprios governos locais, né, municípios e estados mesmo, não só o país como um todo, essa incerteza acabou dominando o mercado financeiro. E aí muita gente preferiu sair, alguns preferiram diminuir seus investimentos dentro do Brasil, muita gente foi demitida, como a gente viu. Quem conseguiu mover o seu trabalho para home office, que aí você deixa de girar muitas outras partes da economia, que, por exemplo, o profissional que trabalha dentro de casa não pega ônibus, deixa de ter a necessidade de receber ali o vale refeição, né? Não vai mais no restaurante porque se alimenta dentro de casa. E ao mesmo tempo que esses locais eles deixam de receber mais dinheiro, o fluxo vai diminuindo,
aumenta muito num supermercado da vida. E muitos dos materiais que a gente vê no supermercado depende de outros países, como por exemplo a China. A China ela foi muito bombardeada, muito prejudicada pelo coronavírus, porque o país ele é um grande exportador e uma das maiores economias globais. A China tem uma importância muito grande dentro da economia mundial. Então, se algo vem da China, que foi o vírus do corona, isso afetou todo mundo. Isso é até importante vocês terem citado a China, né, que eu já ia falar sobre ela. Além dela ser uma das maiores exportadoras, ela também importa muito, né, principalmente do Brasil. O Brasil, que nem você falou, e o Brasil ele é o que mais importa para a China, né, a carne bovina. Também além de importar outras matérias-primas. Então, o corte da pandemia do coronavírus, a fechar os portos, a gente viu, né, os portos fechando, né, parando de comercializar internacionalmente por causa de diminuir a infecção do vírus. Então, muitos negócios foram cortados, né, do Brasil com a China, então mais um ponto que influenciou bastante a ocorrer essa crise econômica, né, que abalou o mercado global, paralisou as atividades econômicas totalmente, né, no mundo todo. O número de mortos, desculpa te interromper, o número de mortos e mortes diárias de Covid-19 influenciam nessa variação? Na minha visão, sim, porque você entende que, primeiro, a saúde pública foi afetada e se existem pessoas morrendo, evidentemente existem pessoas doentes. Se existem pessoas doentes, menos pessoas trabalhando. Então, o país ele perde em seu potencial de trabalho, de mão de obra. Então, na minha visão, sim. Isso influencia também. Tem uma matéria que eu vi que falou que o mercado brasileiro passou a estimar a retratação, queda do PIB, né, em 5,89%. Né? A gente vê aí uma influência muito grande, além das mortes, econômica. Então, ao longo desse podcast a gente falou sobre bastante coisa, né, coisas que influenciam na variação cambial. A gente explicou o que é a variação cambial, a influência dela para a sociedade e também a influência de muitas empresas. A gente viu empresas que quebraram por causa do mau uso da variação cambial. Então, gostaria de agradecer a todos aqui que ouviram esse podcast até o final. Se você gostou aí, deixa o like no vídeo, deixa um comentário aí falando sobre o que você achou sobre o tema. Se ficou alguma dúvida, pode fazer um comentário aí e a gente pode estar esclarecendo essa dúvida. Então, quem tiver interesse mais sobre o tema, vai ter o link também na descrição sobre o Instagram do meu grupo, que a gente está realizando também. Lá está sendo postado coisas interessantes sobre o tema da variação cambial. E é outro projeto que o meu grupo do TCC está realizando. Então, agradecer novamente a todos que assistiram o podcast, agradecer a participação dos convidados Daniel e Kaique, que ajudaram a desenvolver sobre o tema. Não, eu que agradeço, Lucas. Obrigado pelo convite. Foi muito legal bater esse papo com vocês e direcionando para o nosso uso, como a gente é influenciado também as empresas. E espero que seu grupo tire um belo MB aí. Um abraço. Boa noite, obrigado aí pelo convite, gostei muito da iniciativa. Foi bem legal a gente falar sobre esse tema e esclarecer até algumas dúvidas minhas e com certeza que umas dúvidas que a maioria das pessoas tem, né, quando se trata desse tema, que é um tema tão atual. Foi bem divertido, gostei bastante, aprendi muito. E fica aí o recado para todo mundo estudar um pouquinho mais sobre a variação cambial, porque cada vez mais vai ficar mais comum no nosso dia a dia. Muito obrigado pela atenção de todos.